Diga assim para quem está do teu lado: Deus tem uma vida sobrenaturalmente abundante para você. Ah, meu irmão, Deus tem uma vida abundante para você. Então, no primeiro domingo nós falamos sobre uma vida de adoração, amém? Semana passada nós falamos sobre uma vida de oração. Se você perdeu essas duas mensagens, elas estão disponíveis no nosso canal do YouTube. É só você entrar lá que você consegue ver. Mas hoje eu vou dar continuidade e hoje eu quero falar sobre jejum. Diga jejum. E hoje é uma mensagem que ela é bem didática, porque são coisas bem simples que a gente precisa entender, mas que muitas vezes a gente não pratica. E o nosso intuito aqui hoje é realmente fazer com que disciplinas espirituais sejam praticadas, não só quando estamos em campanhas ou quando vamos para um encontro com Deus ou algo do tipo, mas que sejam disciplinas que nós fazemos como realmente um hábito da nossa vida, como uma prática da nossa vida. Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Se a gente quer que a igreja cresça, o alvo do nosso jejum, um deles tem que ser pelo crescimento da igreja. E por que a gente não pode tirar um dia da semana para estar jejuando com esse propósito? Também vou desmistificar algumas coisas. Por que só pessoas adultas podem jejuar? Por que a gente não pode envolver os jovens? Cadê os jovens? Não é jovem, não? Os teens, quer que eu chame de teens? Os teens. Cadê os kids? Tá o Thales, olha lá. Por que a gente não pode envolvê-los e ensiná-los desde já o princípio do jejum? Por quê? Porque dependendo de como você foi criado dentro da igreja, você vai entender que jejum é só para adultos. E aí quando você chega na fase adulta, para você jejuar, você não sabe nem por que você está jejuando. Você está fazendo porque eles faziam. Mas por que não ensinar? Por que a gente não envolvê-los desde já? É igual a sala de oração que a gente vai abrir. A sala de oração, ela não é a sala de oração dos adultos. A sala de oração é a sala de oração da igreja. Então, quem pode estar na sala de oração? Diga todos. Todos. Jovens, crianças e adultos. Tragam as crianças sim para a sala de oração. Porque eles vão ver você orando. Ele vai ver o pai orando. Ele vai se envolver na vida da oração. Ele vai orar do jeito dele, da maneira dele. Talvez ele vai repetir, não vai prestar atenção. Mas lá na frente ele vai começar a lembrar, opa, peraí. Eu tenho o hábito da oração na minha vida. Eu estou orando. Então são coisas que a gente quer um pouquinho desmistificar dentro da vida da igreja, porque a presença de Deus é para todos. Quando a gente lê em Atos 2,4, que é o texto base do que a gente está ministrando, a palavra diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga todos. Nenhuma forma aqui há uma separação de quem foi, ou qual a classe de pessoas que foi, qual o gênero de pessoa que foi, qual a idade das pessoas que foram cheios. O texto diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas todos estavam aonde quando foram cheios? Diga para quem está do teu lado, orando. No mesmo lugar. Então, entenda que existe sim a sua oração individual, ela é importante, você tem que ter, mas tem coisas que só acontecem nas orações em grupo, em família, em conjunto, em estar junto. Todos aqui foram cheios porque eles estavam orando no mesmo propósito, no mesmo lugar, juntos. Todos foram cheios. E esse todos aqui, é todos mesmos. Todos. Por isso que eu creio que numa sala de oração onde tiver crianças, serão cheias. Onde tiver teens,
serão cheias. Onde houver novos convertidos, serão cheios. E eu digo mais. E agora se segura na cadeira. Se tiver até gente que não é convertido, vai ser cheio, porque o texto diz que todos foram cheios. Todos. Porque eu não estou aqui para limitar o poder e a presença de Deus. Ele faz da forma que ele tem que fazer. Mas hoje eu quero falar de jejum. E tem uma frase que diz que o jejum é o ato de nos livrar da saciedade para ajustar nossos sentidos. Às vezes, Deus se manifesta. Às vezes, Ele nos alimenta. E de vez em quando, Ele lança sua glória fantástica diante de nós, como uma explosão de constelações. Por que eu digo isso? Porque o grande ponto de se viver uma vida de jejum, uma vida de oração, é você ser constante. Por que muitos não mantêm essa vida de oração e jejum? Porque são imediatistas. Querem que as coisas aconteçam agora. Mas como essa frase, eu acho ela muito bem colocada, às vezes as coisas vão acontecer. Às vezes Deus vai se manifestar. Às vezes Ele vai nos alimentar. Mas a diferença disso tudo é a constância, você permanecer, porque de repente pode acontecer uma explosão de constelações. De repente pode acontecer que todos fiquem cheios. Pode acontecer que a casa se encha da presença de Deus. Mas é preciso ser constante. O pastor Fabiano Ribeiro, no seu livro chamado Votos, ele diz que, e semana que vem eu vou falar de votos, diz que um fazendeiro não pode fazer nada para fazer uma semente germinar. Ele apenas promove as condições certas para que isso aconteça. Assim é com as disciplinas espirituais. Elas são uma forma de preparar o solo do nosso coração para a ação do Espírito. Então, quando nós entramos em um jejum, nós estamos preparando o nosso coração, o nosso terreno, para que as coisas de Deus aconteçam na nossa vida. Que não depende de nós, quem faz é Ele. Mas a gente tem que estar preparando o local. Preparando para receber aquilo que Ele tem para nós. Preparando para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. É como eu falei até semana passada. Se a gente não vem para um culto, para uma célula, para um encontro, seja o que for, com fome e sede de Deus, vai ser muito difícil a gente ouvir a Deus. Porque o nosso coração tem que estar voltado para Ele. Querendo ouvir Ele falar. E eu não estou falando que Ele vai falar com a gente todo domingo, toda hora, em cada oração. Mas eu estou falando que a hora que Ele falar, eu vou estar pronto para ouvir. Estou pronto para ouvir. E às vezes Deus quer falar, mas a gente não é constante. Orei hoje, orei uma vez, não aconteceu. Não vou orar. Entrei numa campanha de jejum, fiz um voto. Fiz uma semana, duas, na terceira desisto. A gente precisa aprender a ser constante naquilo que a gente faz. E eu estudando até sobre a sala de oração ontem, e uma das coisas que era falada é exatamente sobre constância. Porque assim, a gente já fez isso aqui antes. No começo, no primeiro mês, vem bastante 10, 15, 12 pessoas. No final, tinha 3, teve reunião com 2. Mas onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Quem estava na reunião com 2 ou 3 foram as maiores experiências que nós vivemos aqui, nas salas de oração. Por quê? Porque é constância. A vida com Deus, meu irmão, tem que ser uma vida constante. É uma busca diária. Por isso que eu falo que entregar a vida para Jesus não é só um ato de um domingo à noite. Entregar a vida para Jesus é um ato diário que você tem que ter. Você tem que entregar a sua vida para Jesus todos os dias.
Porque todos os dias você está declarando que a sua vida é dele. Tem muita gente que entregou a vida para Jesus num domingo à noite. Mas não entregou o coração. Não entregou a verdade. Não entregou aquilo que é mais profundo. Meu irmão, todo dia a minha luta é essa. Porque todo dia a gente é testado. Sabe, a plenitude do Espírito Santo, ela não é um favor para alguns. Mas é uma graça do Pai para todos os filhos arrependidos. E a gente tem que buscar isso. João 1,2 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga para quem está do teu lado: você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Mas hoje eu quero falar sobre jejum. E a Bíblia ela tem vários versículos a respeito disso. Tanto que depois eu até tinha tanta referência bíblica para poder usar hoje, mas para facilitar, eu vou usar algumas chaves e depois eu compartilho com vocês o esboço. Mas em Mateus 4,4 está escrito assim: Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Lá em Joel 2,12 diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então, o que é o jejum? A definição de jejum é a abstenção de alimentos como um ritual cultual. Se eu procurar a definição, vai ser isso. Mas, de forma alguma, a gente quer trazer isso como um ritual. A gente quer trazer isso como uma prática. A gente não quer levar para o sentido religioso da coisa. Porque não deve ser um ato religioso. Deve ser uma prática de vida. Aí você fala assim: pastor, mas uma prática de vida não é um ritual religioso? Não, meu irmão. Eu vou te dar um exemplo. O que eu sempre uso. Você escova os dentes todos os dias? Eu espero que sim. Isso não é uma prática de vida sua? Assim como o jejum tem que ser uma prática de vida sua. Não estou falando que você vai jejuar todos os dias. Você pode jejuar uma vez por semana. Você pode jejuar por um propósito específico. Você pode jejuar pelo seu casamento. Ah, pastor, mas meu casamento está uma maravilha. Por isso mesmo, continue jejuando. Você pode jejuar pelos seus filhos. Você pode jejuar pela sua situação financeira. Você pode jejuar pela sua célula. Você pode jejuar pela sua igreja. Você pode jejuar pela salvação da sua família. Motivos para jejuar não falta. Talvez faltaria dias na semana para você praticar isso. Mas você pode pegar um dia da semana e jejuar por um pacote de coisas que você vai colocar diante de Deus. Lá em Josué 3,5 diz assim: disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Jejuar também é uma forma de santificação, de separação. É uma forma de você resistir às tentações, às provas da vida, às dificuldades, porque às vezes jejuar para alguns é tão difícil, não é verdade? Eu quero até compartilhar um vídeo com você que demonstra um pouquinho dessa dificuldade. Tá pronto aí? Nós estávamos de jejum, nós fomos no aniversário. E foi bem na semana do doce. Não foi? Docinhos de beijinhos, brigadeiro, variados. Passando para lá, para cá. E eu tenho certeza que alguns ficou exatamente dessa forma. O bolo é a arma do inimigo. Só que se você ceder, meu irmão, você está cedendo a quem? Ao inimigo, não é isso? Eu sei que achei bem legal esse vídeo. Porque é exatamente isso. A criança está sendo sincera, assim como às vezes você precisa ser. Mas a gente precisa resistir àquilo. Então, quando a gente entrar no jejum, a gente entende que
O jejum não vai mudar a Deus, mas o jejum muda você. A gente não jejua para mudar o coração de Deus. O coração de Deus é imutável. Mas a gente jejua para que o nosso coração mude. Então é por isso que eu jejuo. Agora, quem deve jejuar? Toda igreja, diga toda igreja. Toda igreja, meu irmão. Quando eu digo toda igreja, eu estou dizendo toda igreja. Adultos, jovens e crianças. Pastor, você vai deixar uma criança passando fome? Não, meu irmão. Não precisa disso. Mas será que você não pode fazer com ela, olha, um dia sem o seu refrigerante? Um dia sem o seu todinho? Um dia sem a bolacha, sem a traquinas? Um dia, meio período, não, você vai ficar aí meio período essa semana sem tomar leite com chocolate. Aí vai tomar leite com café, vai tomar leite com quick. Quem gosta de leite com quick? Eu não gosto. Então você vai ensinando isso para ela. Quer ver você, o bolo da vida do adolescente, o bolo de chocolate da vida do adolescente? Você vai ficar um dia sem rede social. Um dia sem tirar foto. É o bolo da vida do adolescente hoje. Não? Que bom, graças a Deus. Alguém fora da curva. Então assim, meu irmão, é a gente ensinar, por quê? Porque o jejum é para todo mundo. Em 1 Samuel 7,6 diz assim, consagraram-se em Mispa, tiraram água e ali derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram, pecamos contra o Senhor, e Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Lá em Joel 1,14 diz assim, promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciões, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Então o jejum é para todos. O jejum não é só para o líder. O jejum não é só do pastor. O jejum não é só dos mais experientes. O jejum é para toda a igreja. O jejum também é para grupos, alguns grupos específicos. Então, sua célula, às vezes, é um grupo. E, às vezes, você vai ter um jejum específico para a sua célula. Para que a sua célula cresça, para que a sua célula tenha visitante, para que a sua célula tenha a manifestação do poder de Deus, para que a sua célula tenha cura, tenha milagres, tenha sinais, tenha o sobrenatural de Deus. Então, você convoca ali o grupo da sua célula e fala o quê? Esse dia nós vamos jejuar. Esse dia é o dia do jejum da célula. Pode ser o jejum do Elas, pode ser o jejum das mães que oram, pode ser o jejum da intercessão. Da intercessão. Obrigado pelo amém. Pode ser o jejum da liderança, mas pode ser o jejum só da rede de jovens, jejum de grupos, jejum só da rede de kids. Quem jejua também? Quem pode jejuar? Discípulos de Cristo. Quem é discípulo de Cristo? E aí é o seu jejum individual. O seu jejum. O seu motivo. Aí você fala assim, pastor, mas eu tenho restrições. E é claro, você vai respeitar as suas restrições, você não vai passar mal. Não quero ninguém aqui passando mal por causa de jejum. Você perdeu totalmente o princípio. Mas alguma coisa eu sei que você pode fazer. Alguma coisa você consegue fazer. É como eu falei na semana que a gente ficou... Foram 7 semanas, né, de jejum, é isso? Aí teve uma semana que foi sem televisão, streaming, séries. Não é isso? Triste. Poxa, foi bom demais, cara. Bom demais. Chegava em casa ali, aquele silêncio. Às vezes no silêncio da noite, eu fico imaginando nós dois, eu e o pai. E ele falando, e a gente ouviu a Deus falar. Eu falei para você, Deus falando naqueles períodos ali. Então a gente consegue, né, Wagner? Se precisar fazer um jejum. Não existe esse negócio, mas eu tenho restrições médicas, eu não posso ficar sem comer. Faça outra coisa.
faça outra coisa. Você só pode comer batata e chuchu. Então, nesse um dia da semana eu só vou comer chuchu. Não como a batata. Então, assim, não fazemos, muitas vezes, porque a nossa desculpa é muito maior que a nossa disciplina. Então, a gente precisa mudar um pouquinho algumas coisas. Porque todos precisam jejuar. Porque a Bíblia fala a respeito de jejum. E não fala só uma vez, né, Ana? A Bíblia fala muito a respeito de jejum. Tem vários exemplos na Bíblia a respeito de jejum. Tem jejum no Antigo Testamento. Aí eu poderia usar texto de Deuteronômio, de 1 Samuel, de Esther, de Esdras, de 2 Crônica. No Novo Testamento tem Mateus, tem Marcos, tem Atos, tem 2 Coríntios. Eu não vou trazer aqui, porque senão a palavra vai se estender. Mas, por exemplo, Atos 9, 9, diz assim: esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Recentemente eu falei sobre isso aqui. De quem que eu estou falando? Paulo. A mudança de Paulo, a conversão de Paulo. Paulo, quando teve o encontro com Deus, ele ficou cego, vocês lembram disso? E ficou 3 dias de jejum. Sem comer e nem beber. E aí ele sai de perseguidor de cristão ao maior plantador de igrejas do Novo Testamento. Não mudou Deus, mudou Paulo. Não vai mudar Deus, vai mudar você, vai mudar a mim. E aí, meu irmão, quando jejuar? E aí tem vários motivos de quando jejuar. A gente pode jejuar quando a gente quer, por exemplo, bênçãos excepcionais. É difícil quebrar barreiras. Quando a gente quebra barreira, quando a gente está sempre perto de quebrar barreiras, parece que o negócio dá uma travadinha. Eu vou dar um exemplo. Quando a gente teve para quebrar a barreira de 100 vidas, que nós já quebramos, depois voltamos, mas quebramos, chegamos a quebrar. A gente ficou muito tempo batendo ali, 95, 90, 96, 99, quase foi festa, recontamos, para ver se... Batemos! Mas é difícil bater metas. Então, por exemplo, eu quero alcançar essa bênção excepcional de bater a meta de 100 vidas salvas no ano. Jejum, motivo de jejum, até a gente conseguir bater essa meta. Depois, quando a gente bater a meta, a gente faz igual a Dilma, a gente multiplica a meta. Não tem problema. Mas é isso, meu irmão. Por quê? Porque isso vai colocar a gente numa posição mais elevada de fé. Não chegou, mas vai chegar. Vou continuar jejuando. Essa semana o jejum é pela igreja para que a gente alcance a meta de tantas vidas. Vou jejuar. O jejum é pela célula para que ela alcance a multiplicação, se for o caso. Vou jejuar. Quando que eu jejuo? Quando eu estou triste. Quando eu estou rendido. Estou muito triste, preciso mudar essa situação dentro de mim. Vou fazer um jejum para que essa tristeza saia. Eu faço um jejum porque eu quero viver mais poder espiritual, uma maior santificação. Quero aumentar o meu nível de santificação. Vou jejuar. Está difícil resistir ao bolo de chocolate. Vou jejuar. Sabe, eu quero... Quando eu estou alegre, eu estou grato. Vou fazer... Quer ver um exemplo? Quem aqui já jejuou por gratidão? Isso, né? Mas por que não? Vou jejuar porque eu estou grato. Senhor, eu cheguei, alcancei. Obrigado, Jesus. Vou fazer esse jejum, porque o jejum, meu irmão, também é uma forma de adoração. Também é uma forma de você demonstrar que você o adora, ao ponto de você sacrificar a sua carne para mostrar o quanto você o ama. Não que você precisa disso. Não é uma autoflagelação, porque isso você não tem que fazer. Não precisa mais. Mas você jejua porque você é grato. Senhor, alcancei. Vou jejuar porque eu sou grato a Ti.
Jejuamos quando confrontamos o inimigo. A Bíblia fala disso, que há castas de inimigos que só saem com jejum e oração. Pastor, mas e a duração deste jejum? Quanto tempo, meu irmão? A Bíblia fala de vários períodos de tempo. Tem jejum de um dia, jejum da expiação lá de Levíticos. Tem jejum de 3 dias, que foi o que eu acabei de falar aqui de Atos 9:9 de Paulo. Tem jejum de 7 dias. Tem jejum de 3 semanas, que é, por exemplo, o jejum de Daniel, que é o jejum de 21 dias. E quando você vai ver por que Daniel jejuou? Daniel jejuou porque ele queria ter entendimento das revelações apocalípticas que o Senhor estava dando a ele. E ele jejuou 21 dias para ter esse entendimento. Então o período é você que define com Deus. Só que olha como tudo se encaixa. Para você definir algo com Deus, você precisa estar falando com Deus. Aí eu vou entrar em jejum, eu não estou nem orando a Deus, não estou nem buscando a Deus, não estou falando que uma coisa realmente depende de outra. Mas se eu quero fazer aquilo que está no coração de Deus, eu preciso ouvir o que Deus está falando. E às vezes Deus vai falar para você o período, o tempo, o que você tem que fazer. Senhor, me mostra, me fala, Senhor, eu quero entrar nesse jejum, mas eu sei que o Senhor vai me dar o tempo, e o Senhor vai me dar o quê, e o porquê que eu vou estar fazendo isso. E aí tem vários tipos de jejum. É claro que o jejum ele nunca é para exibicionismo. Tanto que às vezes eu vou na casa dos irmãos, aí, por exemplo, a gente está na época do jejum, vou dar o exemplo da festa de aniversário de novo. Come o docinho. Não, obrigado. Está de dieta? Não. Estou de jejum. Não preciso falar isso. Não estou comendo doce. Pronto. Estou na bênção, usando o evangeliquez. Estou na bênção. Mas existe o jejum que é completo. Que é aquele que você se priva de comida e água, que a gente viu de Paulo. E se você não consegue fazer, não faça. Que o ideal do jejum é até que você tome água, se hidrate. Que você não passe mal. Você não consegue fazer o total. A gente faz aqui às 12 horas, por exemplo, de jejum. Mas o que eu falo para vocês, tomem água. Né? Porque tem gente que realmente não consegue, vai passar mal. Então a gente faz um jejum nas 12 horas que eu chamo de parcial. Que você só se abstém de comer. Vocês estão comigo? Estão entendendo? E tem aquele específico, meu irmão, que é igual de Daniel, frutas, verduras e legumes. E particularmente foi o pior jejum que eu fiz na minha vida. Eu sou muito ruim para comer frutas, verduras e legumes. Não, aconteceu. Era batata no almoço, batata no café, batata no jantar. E é isso. Aí depois começaram a querer inventar que arroz não era... Arroz é grãos e grãos é legume. Eu falei, não, vocês já estão inventando demais aí, gente. Espera aí. Carne de soja inventaram na época, né? Meu Deus. Isso que eu falo, meu irmão, não entra no jejum e negocia. Entrou, meu irmão. Pá, é o quê? Frutas, verduras e legumes? Não é. Isso. Mas vai. A Bíblia diz em Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então veja, o que o poder sobrenatural do jejum ele vai ativar em você. E a primeira coisa que eu quero trazer é que ele vai ativar em você vivências espirituais. Diga comigo, vivências espirituais. A gente precisa ter vivências espirituais. Você precisa ter experiências com Deus. Quando nós falamos aqui de adoração, nós falamos de experiências com Deus. Quando nós falamos de oração aqui, nós falamos de experiências com Deus. E quando eu estou falando de jejum aqui, eu também estou falando de experiências com Deus.
de você ter essas vivências espirituais com Deus. Mateus 9,14 diz assim: então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Porque os discípulos naquela época estavam junto com o mestre. Estavam ao lado dele, sabe? Aprendendo direto dele, ouvindo ele ali diretamente. Hoje, a gente jejua porque a gente quer ter mais essa intimidade, mais essa sensibilidade de buscar aquilo que estava lá em Salmo do Espírito estável, constante. Por isso que o jejum é importante para mim. Porque se for importante para mim, não vai atingir só a mim, vai atingir o nós. E eu sempre falo que tudo aquilo que Deus ele fala para mim, muitas vezes é para compartilhar no nós. Tudo aquilo que o Senhor me dá é para compartilhar com o povo. Porque eu não sou um recipiente que retém aquilo que Deus dá. Eu compartilho aquilo que eu recebo de Deus. Você tem que ter essa mesma ideia. Você está aqui para compartilhar as coisas que você tem com Deus. Então, por que você faz esse jejum? Por que você, eu aconselho, eu não vou falar que você vai entrar em jejum. Eu só vou falar para você, entre em jejum agora, porque há esses jejuns específicos da igreja local, quando nós tivemos em alguma coisa, um jejum específico do grupo igreja local. Mas o que eu quero que você aprenda hoje é que você vai definir os seus jejuns. Com a sua célula, individualmente. É você vai buscar isso. Então tem uma frase, né, de um escritor que ele diz assim: na intenção de Deus, as disciplinas da vida espiritual são para seres humanos comuns. Pessoas que têm empregos, que cuidam dos filhos, que lavam pratos, que cortam gramas. Na realidade, as disciplinas são mais bem exercidas no meio de nossas atividades normais diárias. Se elas devem ter qualquer efeito transformador, o efeito deve se encontrar-se nas conjunturas comuns da vida humana, em nossos relacionamentos com o marido ou com a esposa, nossos irmãos e irmãs, e com nossos amigos e vizinhos. Veja, meu irmão, que as disciplinas espirituais, elas são feitas para pessoas comuns, como eu e você. Qualquer um de nós aqui podemos praticar disciplinas espirituais. É só você trazer isso para dentro do hábito da sua vida. De novo, por isso que a gente está falando de adoração, de oração, jejum, vou falar de voto. Porque a gente quer viver o sobrenatural de Deus. Isso tudo vai te ajudar a ser cheio do Espírito, a receber mais de Deus, a viver mais de Deus, a ter mais experiência com Ele, a você estar mais sensível por Deus. Porque o jejum, ele também vai ativar por mim uma paixão por Jesus. Paixão por Ele. Estou apaixonado por Ele, faço o que tenho que fazer. Tem uma frase que eu também coloquei aqui que diz assim: o mero conhecimento de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. O fato de eu conhecer Jesus não significa que eu tenho uma amizade íntima com Ele. O jejum vai me ajudar a ter essa amizade íntima, a buscar essa intimidade com Ele. A adoração me ajuda a ter essa intimidade. A oração me ajuda a ter essa intimidade. O jejum me ajuda a ter essa intimidade. Porque a gente precisa estar mais perto dele, meu irmão. Não é só falar, eu conheço o jejum, Jesus, eu conheço a Bíblia. Mas e o íntimo? Como está a sua intimidade com ele? A Bíblia diz em Mateus 9,15, Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado. E aí ele conclui dizendo: então, jejuarão. Diga para quem está do teu lado, jejuarão. Até ele vir, meu irmão, aqui está dizendo, aquele que anseia pelo noivo,
até ele vir. A Bíblia diz, eles jejuarão. E eu sou apaixonado pelo noivo. Eu espero a vinda dele. Então até lá, meu irmão, jejuarão. Porque quem é apaixonado faz. Quem é apaixonado entrega. Quem é apaixonado aqui, jejua. Sabe, aqui você é convidado, meu irmão. Você é um convidado do noivo. E você está esperando por ele. E aqui ele só pede isso para você, ou ele só fala isso para você. Jejuarão. Então, se você não consegue fazer o jejum por você, faça porque de fato você deve fazer. É por ele. E aí você tem tanta coisa que você pode fazer, como eu disse. É o jejum. Isso aqui a gente costuma falar que é o jejum do noivo. Você jejua por ele. Tem tanta coisa que você pode fazer. Fica sem videogame. Ficar sem celular. Ficar sem televisão. Sem rebeldes. Não? Sei lá. Sem o Roberto não pode, Edna. Sei que você pensou aí, mas não pode. Não dá. Mas tem tanta coisa, meu irmão, que você pode fazer. Tem tanta coisa que você pode colocar, que você pode ensinar, você pode pôr em prática. Por quê, meu irmão? Porque esse jejum ele vai ativar em você um renovo cotidiano. A Bíblia diz que não pode colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque esse odre velho vai fazer com que essa presença se vá, com que esse vinho escape. Então, o jejum ele vai estar sempre fazendo com que você esteja se renovando. Mateus 9,16, ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará, e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Então, esse renovo é o que a gente precisa. Um jejum, por exemplo, semanal na sua vida, que você coloque aí, vou jejuar semanalmente. É um renovo exatamente para reter tudo aquilo que Deus está colocando, para que esse óleo não se, esse vinho não se vá. Essa presença não se passe. Lá em Oséias 6,1 diz assim, conhecemos o Senhor e nos esforcemos a conhecê-lo. Então veja, conheça e se esforce para conhecê-lo. Faça um pouco mais, é isso que está dizendo, sabe? Tenha esse esforço. Ah, pastor, mas o jejum para mim é um esforço. Mas Oséias diz que você vai precisar, às vezes, desse esforço para conhecê-lo mais. Você vai precisar de um pouco mais. Ah, pastor, me sinto tão vazio, estava tão bem, estava tão cheio. É o que eu falo. Quando eu escuto essas frases que a gente vai checar, as disciplinas espirituais pararam de acontecer. É igual aquele fake news gospel. Estou saindo da igreja, mas não estou saindo de Deus. Fake news. Porque estar envolvido na vida da igreja também faz parte da disciplina da igreja. Da disciplina espiritual. O viver em comunhão faz parte disso. É importante você ter seu momento de oração sozinho. Não estou falando que sozinho, não estou falando que você não tem que ter. Mas você tem que ter momentos de orações em grupo. Por isso que eu vou reforçar a sala de oração aqui. Um dos princípios da sala de oração é que a igreja volte a valorizar as orações em grupo. As orações em comunidade. O seu devocional você faz na sua casa. A sala de oração você ora em grupo. Ora uns pelos outros. Ora um pelo outro. Porque a gente precisa voltar a praticar essas coisas. Eu não sei você, mas essa é uma das coisas que tem me cobrado.
Eu tenho me cobrado, o Senhor tem me cobrado. Então, com a sala de oração, é óbvio que o dia da sala de oração, para mim, vai ser o dia do meu jejum, um dos dias do meu jejum. Ah, pastor, mas o que você vai fazer? Pergunta aí, pastor, o que você vai fazer? Não é da sua conta. O que eu vou fazer. Se for um jejum em grupo, eu compartilho com você. Mas eu vou precisar. Eu sinto que esse dia é um dia que eu vou precisar. E lá vai ter várias pautas. Vai ter a minha vida, a vida da Cláudia, da igreja, dos irmãos. Tanta coisa para se colocar. Tanta coisa para se colocar. Mas veja, meu irmão. Eu sei que, como eu disse hoje, é uma palavra, é quase uma aula didática hoje para você. Que eu vim compartilhar. Mas é algo que você precisa voltar a ter a prática. Não espere jejuns de campanha. Não espere jejum só de motivações do grupo. Volte ao hábito do jejum individual. Tenha isso. Faça isso. E de novo, eu quero enfatizar aqui, não é algo para os adultos, para a rede de família. É para a igreja. É para kids, é para jovens, é para teens, é para os anciões. Cadê os anciões? É nós. Acima de 40. Vai ele, levanta a mão. É para isso, meu irmão, que eu estou chamando você esses dias. É para isso que a gente está convidando você durante essa série de mensagens. Veja. Adoração, diga adoração. Diga oração e jejum. Já ensinamos 3 disciplinas para vocês. 3. Para serem retomadas nas nossas vidas. Para serem praticadas. Porque a gente quer viver o sobrenatural. Eu quero viver o sobrenatural. Eu quero experimentar do sobrenatural. Eu quero conhecer a mais o coração do Pai. Ser cada dia mais íntimo dele. Por isso que eu vou ter que me esforçar. Me esforçar para conhecê-lo. E eu sei que, como eu disse semana passada, e eu vou concluir aqui. Para fazer isso, você vai ter que mudar hábitos. Porque inserir isso dentro da sua vida, você vai ter que mudar seus hábitos, porque você vai colocar isso como um hábito novo. Como a vida de adoração, um hábito novo. Porque, infelizmente, muitos só adoram a Deus quando vem a igreja. E o pior, muitos desvalorizam o momento da adoração. Ah, eu vou chegar atrasado mesmo porque está no momento da adoração, do louvor. O mais importante é a palavra. Então, se eu chegar na hora da palavra, tá bom, olha que engano. Adorar não é importante? Na hora da adoração, tá tomando café, velho. Misericórdia, estou indo buscar agora os cafezeiros. Tem os cafezeiros aqui do culto agora. Na hora do louvor, vão tomar café. Tanto que é proibido agora, durante o culto, tomar café. Eles estavam fugindo para tomar café. Não, meu irmão, não vai, é adoração. É importante. Porque diga para quem está do outro lado, adorar não é cantar, hein? Adorar não é cantar. Eu estou só recapitulando algumas coisas lá do Fernando. Adorar não é cantar. E cantar, meu irmão, qualquer um canta. Canta no chuveiro. Adorar é profundo, é do coração, é o seu coração falando. E aí quando você fala assim, o momento da adoração não é importante, você está falando que adorar ao Pai não é importante. Adorar é importante. No CD, a gente ainda fala que é CD, nem CD mais é, né? No MP3 também não é. Olha como o tempo passa. Agora é tudo
no streaming. Aí as pessoas falam assim, pastor, mas o louvor vai ser no CD, não vou para o culto. Então vai para um show, meu irmão. Então, você está aqui para adorar, então eu adoro no CD, no MP3. Meu irmão, você não sabe o que era fazer célula no CD, meu irmão. Vocês não têm ideia o que é isso. Às vezes o irmão pediu 3 louvor. Cada louvor um CD diferente. Aí colocava o CD, tirava, colocava o outro até achar a música. Aí o irmão gostava de trazer na arca, o irmão traz um Gerson Rufino, ninguém conhecia. Quem conhece o Gerson Rufino aqui? Então, aí ficava bravo, porque não gostaram do louvor que eu trouxe. Não, meu irmão, tenha calma. Meu irmão, vocês não têm ideia que é isso. Mas o mais importante é a adoração. Diga para o seu irmão, por isso não pule mais o momento da adoração. Amém. Depois vai ter o momento da oração. A gente, infelizmente, no culto tem isso, né? Porque eu faço tudo ao mesmo tempo, desde eu canto, eu adoro, eu oro, tudo na mesma hora aqui. A sozinha também aqui, quando eu vejo que a sozinha agora começar a baixar aqui, eu falo, agora. É isso. Aí a gente ora. E ora mesmo. O que é orar? Falar com o Pai, falar com Deus, ser íntimo dEle, buscar ouvir o coração dEle, ouvir o que Ele está falando, ter as revelações daquilo que Ele tem para falar conosco. Orar, tem momentos que a gente vai ter que ter uma oração reservada. Então não é aquela oração que você está lavando louça, não é aquela oração que você está indo trabalhar, não é aquela oração que você está lá trabalhando e orando. É aquela oração que você vai para o seu quarto, fecha a porta. É você e Deus e você precisa ali ter essa intimidade, só você e Ele. Tem hora que você vai precisar disso. E como aqui, eu estou falando do jejum hoje. Você vai jejuar por você, pela sua família, pelo grupo chamado igreja, grupo chamado célula, pelo grupo Elas. Vocês jejuaram pelo Elas? Chegaram? Eu sei que se orar, vocês oraram. Eu só não tinha perguntado se jejuaram. Aí eu ponho numa sinuca dessa, né, agora. Já pensou se fala, não, pastor, não jejuamos, não. Tá vendo, meu irmão? É isso. Então a gente vem crescendo. Isso vai fazendo com o quê? Com que a gente vai o quê? Crescendo. Crescendo em Deus, meu irmão. Não é em reconhecimento. É em Deus. Em Deus, que a sua vida seja, de novo, que a sua vida seja a reflexão daquilo que Deus tem falado para você. Que as pessoas olhem para você e falem, eu vejo Deus em você. Mas isso vai ser consequência dessa vida de intimidade com Ele. Intimidade. Mas a gente só vai alcançar isso sendo constante. De novo, constante, meu irmão. A constância é importante. Estamos aqui no mês de maio fazendo essa série de mensagens. Que não acabe quando você passe da porta. Que você leve isso para a sua segunda-feira, para a sua terça-feira, para a sua vida. Constância. É isso que vai mudar você, em nome de Jesus. Fique em pé, meus irmãos. Vamos orar.